Nas planícies férteis da Mesopotâmia, banhadas pelas águas do rio Eufrates, uma criança nasceu destinada a mudar o curso da história. Seu nome ecoaria através dos séculos como sinônimo de poder e grandeza: Nabucodonosor II, o homem, que transformaria a Babilônia no centro do mundo conhecido. Desde seus primeiros anos, Nabucodonosor foi moldado para a grandeza. Filho de Nabopolassar, o fundador do Império Neobabilônico, ele cresceu ouvindo histórias de como seu pai havia derrubado o poderoso Império Assírio, libertando a Babilônia de séculos de dominação. Essas narrativas inflamavam seu coração com um desejo ardente de superar as conquistas paternas. O jovem príncipe recebeu a melhor educação disponível no mundo antigo. Estudou estratégias militares com os generais mais experientes, aprendeu sobre administração de reinos com os sábios da corte e absorveu os conhecimentos dos sacerdotes sobre os deuses da Mesopotâmia. Mas, acima de tudo, desenvolveu uma característica que marcaria seu reinado: uma ambição sem limites. Quando Nabopolassar faleceu, Nabucodonosor não herdou apenas um trono, mas um império jovem e vulnerável, cercado por inimigos que duvidavam da capacidade do novo monarca. O Egito, sob o comando do faraó Neco II, via na ascensão do jovem rei uma oportunidade para expandir sua influência na região. A resposta de Nabucodonosor foi imediata e devastadora. Na Batalha de Carquemis, em 605 a.C., ele liderou pessoalmente suas tropas contra o exército egípcio, demonstrando pela primeira vez ao mundo seu gênio militar. A vitória foi tão esmagadora que consolidou seu domínio sobre toda a região da Síria e Palestina, enviando uma mensagem clara aos demais reinos. A Babilônia tinha um novo senhor, e seu nome era Nabucodonosor. Mas as conquistas militares eram apenas o começo. Nabucodonosor entendia que a verdadeira grandeza de um império se media não apenas pelo tamanho de seu território, mas por sua capacidade de impressionar e dominar culturalmente. Foi assim que ele iniciou o maior projeto de construção da antiguidade, transformando a Babilônia em uma cidade que desafiava a imaginação humana. Os muros da cidade, tão largos que 2 carruagens podiam passar lado a lado em seu topo, se estendiam por quilômetros, protegendo uma metrópole que brilhava sob o sol mesopotâmico. A porta de Ishtar, revestida de ladrilhos azuis e adornada com figuras de dragões e touros, servia como entrada monumental para a via processional, onde as estátuas dos deuses eram carregadas durante as festividades religiosas. No coração da cidade erguia-se o Zigurate Etemenanque, a famosa Torre de Babel, uma estrutura piramidal que atingia os céus, demonstrando a pretensão humana de alcançar o divino. E para satisfazer sua esposa, Amitis, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal, Nabucodonosor ordenou a construção dos lendários jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, onde árvores e flores exóticas floresciam em terraços elevados, irrigados por um engenhoso sistema hidráulico. Enquanto transformava a Babilônia no centro do mundo, Nabucodonosor também consolidava seu poder através de uma administração eficiente. Ele reorganizou o sistema tributário, estabeleceu rotas comerciais seguras que traziam riquezas de todas as partes do império e implementou um código legal que mantinha a ordem em suas vastas possessões. Mas foi na política externa que Nabucodonosor demonstrou toda a sua astúcia. Quando o reino de Judá, sob o comando do rei Joaquim, tentou se rebelar contra o domínio babilônico, em 597 a.C., Nabucodonosor agiu com rapidez implacável.
Jerusalém foi sitiada, seus tesouros saqueados e milhares de seus habitantes, incluindo a elite intelectual e artesãos qualificados, foram levados cativos para a Babilônia. Entre eles, um jovem chamado Daniel, que mais tarde se tornaria uma figura crucial na vida do rei. Nabucodonosor não construía apenas um império, ele construía um legado. Cada vitória militar, cada monumento erguido, cada nação subjugada era um tijolo na construção de sua imortalidade. Ele se via não apenas como um rei, mas como um ser quase divino, destinado a governar o mundo conhecido. Mas enquanto Nabucodonosor contemplava suas conquistas do alto de seus palácios dourados, algo começava a perturbar seu sono. Sonhos estranhos, visões perturbadoras que nenhum de seus magos ou astrólogos conseguia interpretar. E no silêncio da noite, quando os ecos das celebrações se dissipavam, uma pergunta insistente ecoava em sua mente: até quando esse poder durará? Apesar de todas as suas conquistas e do esplendor de seu reino, Nabucodonosor começou a ser perturbado por sonhos inquietantes que nenhum de seus sábios conseguia interpretar. Em uma noite particularmente agitada, o rei teve uma visão que o deixou profundamente perturbado. Uma estátua colossal com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés parcialmente de ferro e barro. De repente, uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingia os pés da estátua, fazendo-a desmoronar por completo, enquanto a pedra se transformava em uma grande montanha que enchia toda a terra. Ao acordar, Nabucodonosor sentiu um frio na espinha. Havia algo naquele sonho que transcendia um mero pesadelo. Era uma mensagem, um aviso que ele não conseguia decifrar. Imediatamente convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos da Babilônia, exigindo não apenas que interpretassem o sonho, mas que primeiro lhe dissessem qual tinha sido o conteúdo do sonho. Como prova de que suas interpretações eram verdadeiras, quando os sábios confessaram que tal feito era impossível para qualquer homem, o rei, em um acesso de fúria, ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. Um decreto que incluía Daniel e seus companheiros, hebreus. Ao saber do decreto, Daniel pediu tempo ao rei e correu para contar a seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Juntos, buscaram o Deus dos céus em oração, suplicando por misericórdia para que o mistério fosse revelado. Naquela mesma noite, Daniel teve uma visão que lhe mostrou o sonho do rei e seu significado. No dia seguinte, diante de Nabucodonosor, Daniel começou por deixar claro que nenhum sábio, astrólogo ou mago poderia revelar aquele mistério, mas que havia um Deus nos céus que revela segredos e que havia mostrado ao rei o que aconteceria nos últimos dias. Daniel, então, descreveu com precisão o sonho que atormentava o rei, a grande estátua com seus diferentes materiais, e forneceu a interpretação divina. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e seu reino poderoso. O peito e braços de prata simbolizavam um reino inferior, que surgiria depois dele. O ventre e coxas de bronze prefiguravam um terceiro reino que dominaria toda a terra. As pernas de ferro representavam um quarto reino, forte como o ferro, que esmiuçaria e dominaria todos os outros. Os pés, parcialmente de ferro e barro, mostravam um reino dividido, que teria algo da força do ferro, mas seria quebradiço como o barro. A pedra que destruía a estátua simbolizava um reino estabelecido por Deus, que jamais seria destruído e que subsistiria para sempre. A interpretação de Daniel atingiu Nabucodonosor como um raio. O rei prostrasse-se diante de Daniel e reconheceu publicamente que o Deus de Daniel era verdadeiramente o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, aquele que revela mistérios.
Como recompensa, nomeou Daniel governador de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios do reino. No entanto, apesar dessa demonstração de humildade momentânea, a lição mais profunda do sonho não havia penetrado verdadeiramente no coração do rei. Nabucodonosor continuava convencido de sua própria grandeza, acreditando que seu poder e esplendor eram fruto exclusivo de sua própria capacidade. Essa arrogância latente logo se manifestaria de forma dramática, levando o poderoso rei a experimentar uma queda tão espetacular quanto fora sua ascensão. O aviso divino estava dado, o orgulho precede a queda, e a verdadeira soberania pertence somente a Deus. Mas Nabucodonosor ainda precisaria aprender essa lição da maneira mais difícil. Apesar da impressionante revelação do sonho e da clara advertência divina, o coração de Nabucodonosor permaneceu endurecido pelo orgulho. Passados alguns anos, quando o Império Babilônico atingia o ápice de seu esplendor, o rei concebeu um ato de desafio direto ao Deus que lhe havia revelado os mistérios. No vasto plano de Dura, nos arredores da Babilônia, Nabucodonosor ordenou a construção de uma colossal estátua de ouro com 60 côvados de altura e 6 de largura, dimensões que superavam em muito qualquer imagem já erguida no mundo conhecido. Esta não era uma simples obra de arte ou monumento comemorativo. A estátua representava uma declaração política e religiosa calculada. Enquanto no sonho apenas a cabeça era de ouro, representando o próprio reinado de Nabucodonosor, agora toda a figura brilhava em ouro maciço, simbolizando sua pretensão de que seu domínio seria eterno, não sujeito à sucessão de impérios predita por Daniel. Mais grave ainda, a estátua claramente destinava-se a ser objeto de adoração, desafiando o primeiro mandamento do Deus de Israel. Para a cerimônia de dedicação, Nabucodonosor convocou todas as autoridades do império: sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os oficiais das províncias. Quando a multidão se reuniu diante da imagem reluzente, um arauto proclamou o decreto real. A vós se ordena, ó povos, nações e homens de todas as línguas: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor erigiu. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será imediatamente lançado na fornalha de fogo ardente. A ameaça era clara e a punição terrível. A fornalha real, usada para a fundição de metais, era capaz de reduzir um homem a cinzas em questão de segundos. Sob esse temor, quando os instrumentos soaram, toda a multidão multicultural, representantes de dezenas de nações conquistadas, curvou-se unanimemente diante da imagem dourada. Todos, exceto 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, os companheiros hebreus de Daniel, agora administradores da província da Babilônia, permaneceram firmes em pé, recusando-se a curvar-se. A notícia chegou rapidamente aos ouvidos do rei, que, tomado por ira incontrolável, ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença. Em um último gesto de clemência, ou talvez de desdém, Nabucodonosor lhes ofereceu uma nova chance. Agora, pois, estáis prontos, no momento em que ouvirdes o som da música, para vos prostrardes e adorardes a imagem que fiz? Mas, se não a adorardes, sereis imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta dos 3 hebreus tornou-se um dos mais corajosos testemunhos de fé registrados nas Escrituras. Ó, Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos,
Quer livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A fúria do rei transformou-se em frenesi. Ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o habitual. Temperatura tão extrema que os próprios soldados encarregados de jogar os 3 homens nas chamas morreram pelo calor intenso. Sadraque, Mesaque e Abednego, atados em suas vestes, foram lançados às chamas. Foi então que ocorreu o milagre que abalaria os alicerces do orgulho de Nabucodonosor. Ao olhar para dentro da fornalha, o rei levantou-se abruptamente, perturbado. Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Seus conselheiros confirmaram: verdadeiramente, ó rei. Ele replicou com voz trêmula: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O próprio Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Quando os 3 saíram, todos puderam ver que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam queimadas, e nem mesmo cheiro de fumaça havia neles. Diante desse prodígio, o rei foi forçado a reconhecer publicamente: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos a servir ou adorar qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Nabucodonosor emitiu um novo decreto, ameaçando destruir qualquer povo que blasfemasse contra o Deus de Israel. No entanto, como revelariam os eventos posteriores, essa experiência impressionante ainda não havia quebrado completamente o orgulho do rei. A verdadeira humilhação e consequente redenção de Nabucodonosor ainda estava por vir, em um episódio que mostraria de forma ainda mais dramática os limites do poder humano diante da soberania divina. 12 meses após o milagre da fornalha ardente, Nabucodonosor caminhava em seus jardins suspensos, contemplando a grandiosidade de sua capital. A visão da Babilônia em seu esplendor, com seus imponentes zigurates, majestosos palácios e movimentados canais, despertou no rei um sentimento de autoglorificação que já não conseguia conter. Parando no ponto mais alto do palácio real, de onde podia avistar toda a cidade estendida abaixo de si, Nabucodonosor proferiu palavras que selariam seu destino. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? A pergunta retórica revelava o estado de seu coração. Apesar de todos os sinais e advertências divinas, Nabucodonosor ainda atribuía a si mesmo a glória que pertencia somente a Deus. Enquanto as palavras ainda ecoavam em seus lábios, uma voz celestial ecoou dos céus, cortando o ar como uma espada. A ti, Nabucodonosor, é dirigida esta palavra: o reino se apartou de ti. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem o quer. No mesmo instante, a sentença divina cumpriu-se. A mente do rei, antes afiada como a espada de seus generais, tornou-se confusa como a de um animal. Seu olhar, que costumava medir exércitos e planejar conquistas, agora vagueava sem foco. Suas mãos, acostumadas a segurar o cetro do poder, transformaram-se em garras que arranhavam o chão. Nabucodonosor foi expulso do palácio como um louco, abandonado por seus servos e cortesãos.
Os 7 anos que se seguiram representaram a mais completa humilhação imaginável para um monarca de seu porte. O homem que vestira púrpura e ouro, agora se cobria apenas com seus próprios cabelos, que cresceram como penas de águia. Suas unhas tornaram-se como garras de ave de rapina. Em vez de banquetes reais, comia capim como os bois, e seu corpo era molhado pelo orvalho do céu. Aquele que governara sobre nações, agora vivia entre os animais do campo, sem compreender sua antiga grandeza. Enquanto isso, na Babilônia, o governo foi mantido pelos administradores do reino, que provavelmente ocultaram a verdadeira condição do rei sob algum pretexto político. O império continuou funcionando, mas sem a mão firme de Nabucodonosor, começou a mostrar sinais de fragilidade nas fronteiras. O período de 7 anos, os 7 tempos profetizados, foi marcado por uma gradual transformação interior no rei deposto. Longe dos luxos e lisonjas da corte, em contato direto com a natureza e a realidade mais crua da existência, Nabucodonosor começou a perceber verdades que antes seu orgulho lhe impedia de ver. As noites sob as estrelas, sem o teto dourado de seu palácio, mostraram-lhe a pequenez do homem diante da vastidão da criação. A dependência total das forças da natureza, do sol que aquecia, da chuva que refrescava, do capim que sustentava seu corpo, revelou-lhe sua verdadeira posição na ordem divina. No final do 7º ano, quando a lição estava completa, Nabucodonosor, em meio ao campo, levantou seus olhos ao céu, um gesto simbólico de reconhecimento e submissão. Naquele momento, sua razão voltou a ele. Imediatamente, louvou o Altíssimo, reconhecendo finalmente a soberania divina sobre todos os reinos da terra. O rei restaurado retornou então à sua corte, onde foi recebido com espanto e reverência. Seus conselheiros e servos, ao verem a transformação ocorrida nele, não apenas a recuperação de sua sanidade, mas uma mudança visível em seu semblante e porte, prontamente lhe restituíram o trono. Nabucodonosor, porém, já não era o mesmo homem arrogante de antes. A experiência o havia marcado profundamente e seu primeiro ato como rei restaurado foi emitir um decreto oficial a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, narrando tudo o que lhe havia acontecido e exaltando o poder do Deus Altíssimo. No documento real, que sobrevive até nossos dias através das Escrituras, Nabucodonosor testemunhava: "Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e ele é poderoso para humilhar aos que andam na soberba. O rei que havia sido transformado em animal tornara-se finalmente um verdadeiro adorador do Deus vivo. Ao final dos 7 anos de humilhação, quando a lição divina havia cumprido seu propósito, ocorreu a transformação decisiva no coração de Nabucodonosor. Num momento de clareza, sob as vastas estrelas da Mesopotâmia, o antigo rei levantou os olhos ao céu, num gesto que simbolizava muito mais que um simples movimento físico. Representava a rendição final de sua soberba diante da verdadeira soberania celestial. Naquele instante crucial, sua razão retornou, mas não como antes. Agora vinha acompanhada de uma compreensão espiritual profunda que alteraria para sempre sua visão de mundo. O primeiro ato de Nabucodonosor, ao recuperar o juízo, foi proferir uma oração espontânea que brotou de seu espírito transformado. Agora bendigo ao Altíssimo, louvo e glorifico ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino permanece de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer:
Que fazes? Estas palavras revelavam uma mudança radical. O homem que outrora se considerava semelhante aos deuses, agora reconhecia sua pequenez diante do Criador. Ao retornar ao palácio real, Nabucodonosor foi recebido com uma mistura de temor e admiração. Seus cortesãos perceberam imediatamente que, mais do que sua sanidade mental, algo fundamental havia mudado no caráter do monarca. Seu semblante, antes marcado pela arrogância e severidade, agora irradiava uma serenidade incomum. Seus olhos, que antes cintilavam com ambição desmedida, agora demonstravam humildade e sabedoria adquirida através do sofrimento. O rei restaurado não perdeu tempo em formalizar seu testemunho. Redigiu um decreto real, que foi enviado a todas as províncias de seu vasto império, das margens do Nilo aos montes da Armênia, das cidades fenícias às planícies do Irã. O documento começava com uma confissão extraordinária vinda de um monarca absoluto: Nabucodonosor, rei da Babilônia, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. O tom já contrastava marcadamente com os éditos anteriores, cheios de ameaças e demonstrações de poder. No texto que se seguia, o rei narrava em detalhes toda a sua experiência, desde os sonhos proféticos, passando pelo período de loucura, até sua restauração. Com uma honestidade rara em registros reais da antiguidade, descreveu como foi expulso dentre os homens e passou a comer erva como os bois, com seu corpo molhado do orvalho do céu, até que seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de aves. Essa descrição vívida, preservada nas Escrituras, mostrava uma vulnerabilidade jamais admitida por governantes da época. Mas o cerne do decreto estava na declaração teológica que fazia em seguida. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. O homem que antes exigia a adoração, agora se prostrava em espírito diante do verdadeiro soberano do universo. O documento real culminava com uma profissão de fé que ecoaria através dos séculos. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: que fazes? Esta afirmação da soberania divina absoluta, vinda do mais poderoso governante de sua época, constituía um testemunho sem precedentes na história antiga. Nos anos que se seguiram à sua restauração, Nabucodonosor governou com uma sabedoria e equilíbrio que não possuía antes da experiência traumática. Seu reinado tornou-se marcado por políticas mais justas, maior tolerância religiosa e um cuidado genuíno pelo bem-estar de seus súditos. O Império Babilônico atingiu seu apogeu cultural e econômico durante este período, com avanços significativos em astronomia, arquitetura e direito. O antigo monarca manteve Daniel como seu principal conselheiro, e os registros históricos sugerem que passou a consultar regularmente os escritos sagrados dos hebreus. Nas paredes de seu palácio, mandou inscrever versos que glorificavam ao Deus Altíssimo, substituindo as habituais autocelebrações dos reis mesopotâmicos. A transformação de Nabucodonosor não representou uma rejeição de suas responsabilidades governamentais, mas sim uma nova perspectiva sobre elas. Ele continuou a expandir e administrar seu império, mas agora compreendia que seu poder era delegado e temporário. Nas palavras do próprio decreto,
Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e ele é poderoso para humilhar aos que andam na soberba. Este epílogo da vida de Nabucodonosor oferece uma das mais poderosas lições sobre redenção registradas nas Escrituras. Demonstra que mesmo os corações mais endurecidos pelo poder e sucesso podem ser transformados quando confrontados com a realidade da soberania divina. A história do rei babilônico permanece como um testemunho eterno de que verdadeira grandeza não se encontra na exaltação do eu, mas no reconhecimento humilde de nossa dependência do Criador. A história de Nabucodonosor transcende seu contexto histórico para falar diretamente aos corações humanos em todas as épocas. Seu arco dramático, da glória terrena à humilhação e finalmente à verdadeira compreensão espiritual, encapsula uma verdade universal sobre a condição humana e nosso relacionamento com o divino. Ao examinarmos as implicações contemporâneas dessa narrativa milenar, descobrimos camadas profundas de significado que desafiam nossas próprias pretensões de autossuficiência e convidam a uma reflexão existencial sobre os fundamentos de nosso suposto poder. Na sociedade atual, onde o culto à realização pessoal e ao sucesso material alcançou status quase religioso, a queda de Nabucodonosor serve como antídoto poderoso contra a intoxicação do orgulho humano. Vivemos em uma era que idolatra a autoafirmação, onde redes sociais se tornaram palcos para exibições de conquistas pessoais cuidadosamente curadas, e onde o valor do indivíduo é frequentemente medido por métricas externas de sucesso. Nesse contexto, a transformação do rei babilônico de conquistador imperial a humilde adorador oferece um contraponto radical. A primeira lição contemporânea emerge da análise das raízes da queda de Nabucodonosor. Seu erro fundamental não residia em suas conquistas ou na construção de um império. Afinal, as Escrituras deixam claro que foi o próprio Deus quem lhe concedeu esse domínio. Seu pecado estava na atribuição equivocada da fonte de seu poder. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Esse pequeno pronome eu encapsula a essência do problema que ainda hoje nos assola. A ilusão de autossuficiência que nos leva a acreditar a nós mesmos o que na verdade são dádivas. Na economia moderna, onde CEOs são venerados como gurus e empreendedores celebrados como visionários autônomos, essa distorção se repete diariamente. Executivos atribuem sucessos empresariais exclusivamente às suas estratégias brilhantes. Artistas acreditam sua fama apenas ao próprio talento. Atletas veem suas conquistas como fruto unicamente de seu esforço, todos reproduzindo, em essência, o erro de Nabucodonosor ao caminhar em seus jardins suspensos. A lição bíblica nos lembra que mesmo nossos dons mais evidentes, inteligência, saúde, oportunidades, são em última instância concessões que demandam reconhecimento e gratidão. O período de loucura de Nabucodonosor, por sua vez, oferece uma metáfora pungente para a condição humana afastada da verdade espiritual. Sua degradação a um estado animal não foi tanto um castigo arbitrário, quanto a manifestação exterior de uma realidade interior. Sem a orientação divina, mesmo o mais poderoso dos homens não passa de uma criatura guiada por instintos e básicos. Na era da inteligência artificial e da tecnologia ubíqua, essa lição ressoa com força especial. Todo nosso progresso técnico não pode ocultar nossa vulnerabilidade existencial quando desconectados de nossa fonte espiritual. A restauração final de Nabucodonosor aponta para o potencial transformador da humildade genuína. É significativo que seu entendimento só retornou quando levantou os olhos ao céu.
um gesto físico que simbolizava a mudança de perspectiva necessária para todos que buscam significado verdadeiro. Em um mundo cada vez mais secularizado, onde a autossuficiência humana é frequentemente apresentada como ideal último, essa narrativa desafia-nos a reconhecer que a plenitude não se encontra na autoexaltação, mas na aceitação consciente de nosso lugar na ordem divina. Aplicando essa lição às estruturas de poder contemporâneas, vemos como líderes políticos, magnatas da tecnologia e formadores de opinião frequentemente repetem os mesmos erros do rei babilônico. A história nos mostra impérios econômicos que caíram quando seus líderes começaram a acreditar em sua própria infalibilidade, nações que declinaram quando passaram a confiar excessivamente em seu poderio militar ou vantagem tecnológica. O padrão é claro. Sempre que indivíduos ou sociedades perdem de vista a fonte transcendente de suas bênçãos, plantam as sementes de sua própria queda. No plano pessoal, a jornada de Nabucodonosor oferece esperança para aqueles que reconhecem ter seguido caminhos de arrogância ou autossuficiência. Sua história prova que mesmo os mais endurecidos podem experimentar transformação quando confrontados com verdades espirituais fundamentais. O processo pode ser doloroso, como foram os 7 anos de humilhação do rei, mas o resultado é uma compreensão mais profunda de si mesmo e do próprio lugar no cosmos. Para comunidades de fé hoje, a narrativa serve como advertência contra a tentação de construir estátuas de ouro modernas, sejam elas edifícios suntuosos, números impressionantes de membros ou influência política. A verdadeira medida de sucesso espiritual, como Nabucodonosor finalmente compreendeu, não está em monumentos que glorificam o homem, mas em corações que reconhecem e adoram a verdadeira fonte de todo dom perfeito. Como legado final, o decreto de Nabucodonosor, com seu testemunho público de fé no Deus soberano, desafia os crentes contemporâneos a proclamarem com coragem suas convicções em meio a uma cultura cada vez mais hostil à expressão religiosa. Se o monarca absoluto do mundo antigo pôde reconhecer publicamente os limites de seu poder e a soberania divina, quanto mais aqueles que vivem em sociedades livres deveriam testemunhar sem medo. A história que começou com a construção de uma estátua de ouro termina com a edificação de algo infinitamente mais valioso, um caráter transformado pelo reconhecimento humilde da verdade última. Nesse sentido, Nabucodonosor, o rei que foi reduzido a animal e depois elevado a adorador, permanece como figura arquetípica, cuja jornada fala diretamente às aspirações e ilusões do homem moderno em sua busca por significado e propósito duradouros.